Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler somente o verso de número 18. Nós não estamos transmitindo essa noite novamente. A partir do domingo que vem, talvez conseguiremos transmitir outra vez. Mas os irmãos que moram em Prudente devem vir para a reunião da igreja. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para que os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Vamos orar novamente. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui esta noite, para louvar o Teu nome, exaltar o Teu nome, bendizer ao Senhor, ó Deus, e expressar o nosso amor, a nossa esperança em Cristo Jesus. Graças porque pudemos cantar esta noite, exaltando o Teu nome com cânticos, com louvores ao Teu nome, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, esta noite que venha trazer, ó Deus, uma compreensão pelo Teu Espírito Santo da Tua palavra aos nossos corações. Que a Tua palavra seja compreendida, que a Tua palavra fique fixada no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, na nossa vida, e que a Tua palavra possa ser praticada no dia a dia em que vivemos. Ó Deus, age no meio da Tua igreja, tira toda a frieza, apatia espiritual, todo o empecilho de Satanás, tudo aquilo que não vem do Senhor e que tenta atrapalhar a compreensão, a reflexão da Tua palavra, a aplicação da Tua palavra, seja repreendido e destruído em nome de Jesus. Que a Tua bênção, ó Deus, esteja sobre cada coração. Que cada vida possa receber esta palavra como uma terra boa recebe a semente que vai germinar e que vai crescer e produzir frutos para a glória do Senhor somente. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Irmãos, esta noite eu quero falar sobre um tema que é um pilar da fé cristã. É um tema de suma importância na vida cristã. O tema desta noite é algo que todos nós precisamos estar muito bem cientes. E devemos compreender esse tema com clareza na nossa vida. Não é um tema novo, graças a Deus. É um tema de 2000 anos atrás, ou de mais de 2000 anos atrás, porque ele remonta antes de Cristo. Mas eu quero falar hoje sobre a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Eu já ministrei antes sobre este assunto, mas eu quero enfocar algumas coisas fundamentais que talvez não tenham sido abordadas antes sobre a cruz de Cristo. Coisas como: por que a cruz? Por que a cruz? O que significa a cruz de Cristo para nós? Quais são os reais efeitos e benefícios para a vida
prática do cristão a cruz de Cristo. Dá para os irmãos entenderem que esse tema, essa temática é absolutamente fundamental, porque ela é o pilar da fé cristã, a cruz de Cristo. Eu quero começar afirmando que a cruz é um assunto essencial, porque a cruz está no coração de Deus. A cruz está no coração de Deus. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 13, verso 8, nos diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A parte final deste versículo é uma parte absolutamente reveladora, porque ela diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde ou antes, em outra tradução, da fundação do mundo. Então, o Cordeiro não foi morto simplesmente no ano 1 em Jerusalém, mas ele foi morto antes da fundação do mundo, ou no início da fundação do mundo. Isso nos mostra que a cruz já estava no coração de Deus na fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. A cruz estava e está no coração de Deus, por isso ela é absolutamente importante e é preciso que nós a entendamos, compreendamos corretamente, porque a nossa fé está baseada nesta pilastra da cruz, que está no coração de Deus antes da fundação do mundo. Por quê? Por que a cruz está no coração de Deus? Porque a cruz significa renúncia. A cruz significa renúncia, e Deus é um Deus de renúncia. Ele vai renunciar à sua glória, Ele vai renunciar o seu trono por nós. Filipenses capítulo 2, verso 5 até o verso 7, nos diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se, ou seja, renunciou à sua condição, renunciou à sua glória, ao seu poder, ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, cruz é sinal de renúncia. Essa é uma característica absolutamente maravilhosa em Deus. Deus é um Deus de renúncia. E Ele renuncia por amor. Ele renuncia por amor. E isso é importante, porque este mesmo sentimento, esta mesma atitude, precisa fazer parte da vida do cristão todos os dias, porque nós temos que renunciar todos os dias. Deus renunciou sua glória para vir, e nós precisamos renunciar todos os dias,
Por isso Jesus disse em Lucas capítulo 9, verso 23, que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o Senhor nos ensinou, nos ordenou a renúncia. Tome a sua cruz. A nossa cruz é diferente da cruz de Jesus em muitos aspectos, mas em muitas coisas ela é semelhante, como no aspecto da renúncia. Cruz é renúncia, negue-se a si mesmo, renuncie, e no nosso caso, renuncie os nossos desejos pecaminosos, renuncie às ofertas, renuncie o mundo. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Pela cruz, o mundo foi crucificado para nós e nós para o mundo. Nós renunciamos, a renúncia é diária. Quantas vezes você precisa renunciar? Na segunda-feira, talvez, você terá que renunciar a algum convite, alguma oferta, alguma tentação, algum desejo, alguma vontade, você terá que renunciar. A vida do cristão é uma vida de renúncia. Gálatas capítulo 6, verso 14, Paulo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual, pela cruz de Cristo, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E aqui quando ele diz o mundo, ele está falando do sistema, ele está falando do governo deste mundo, ele está falando das glórias deste mundo, ele está falando das vaidades deste mundo, ele está falando dos pecados deste mundo, ele está falando das propostas deste mundo, ele está falando das cobiças deste mundo, ele está falando das glórias deste mundo, como Satanás ofereceu as glórias deste mundo para Jesus, e Jesus renunciou isso. Paulo está dizendo, pela cruz de Cristo, eu estou crucificado para o mundo para mim e eu para o mundo. Ou seja, a cruz é um apartamento definitivo do mundo, se aparta do mundo, é a separação definitiva do mundo. O mundo está morto para mim na cruz de Cristo e eu para o mundo. O pecado humano não aceita a renúncia. A renúncia é um escândalo, é uma loucura, por isso a cruz é um escândalo, é uma loucura. O próprio Paulo disse em 1 Coríntios 1, 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Vejam vocês que naquela época, a consciência filosófica, cultural, era de que o mundo era dividido em dois tipos de povos, judeus e não judeus. Esta era a consciência daquele povo que habitava no Oriente Médio. Então o mundo era composto de judeus, que eram um povo de Deus, escolhido, que deveria servir a Deus, mas não estavam servindo, e não judeus, que eram chamados de gentios, e às vezes eram chamados de gregos. É óbvio que gregos são aqueles que habitavam na Grécia e tal, e que habitam ainda na Grécia, mas às vezes a palavra grego assumia uma conotação mais globalizada. Então eu tinha os judeus e os gregos, que eram os não-judeus, e Paulo diz que a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gregos, não sobrou ninguém. Por quê? Porque a cruz é renúncia.
E é uma loucura para o mundo, ou seja, para o homem natural, renunciar. Tudo que o homem natural quer é satisfazer as suas intenções mais profundas. Tudo que o homem natural quer é fazer as suas próprias vontades. É por isso que uma criança, tão logo quanto ela comece a se expressar, ela quer satisfazer as suas vontades. Se ela está com fome e não chega a comida, ela abre a boca a chorar. Ela não diz assim, bom, eu vou renunciar essa vontade de comer e vou ficar um pouquinho de jejum. Ela não faz isso. Ela abre a boca e começa a chorar porque ela está com fome. Mas aí ela cresce. E aí ela ganha um brinquedo e chega um amiguinho próximo e ela não quer renunciar o seu brinquedo em favor do amiguinho. E quando alguém pega aquilo que é dela, ela abre a boca a chorar novamente, ou, em alguns casos, ela parte para cima. Porque é natural do ser humano querer satisfazer as suas vontades e não renunciar. Por isso a cruz é uma loucura, é um escândalo, porque os homens querem sempre satisfazer as suas vontades e nunca renunciar. Por isso a cruz se torna escândalo, mas Deus é um Deus onde a cruz está no seu coração. Deus renuncia. Ele renuncia o seu direito de destruir todos os nós pela sua misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Eu acredito que Deus todos os dias renuncia o seu direito de nos torrar pelos nossos pecados, de torrar essa humanidade, destruir o planeta. Ele renuncia por amor. Ele renunciou à sua glória por amor. Ele veio como homem por amor, ele morreu por amor, renunciou o seu direito à vida e assumiu a morte por amor. Deus é um Deus de renúncia. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso 24, eu vou citar vários textos hoje, você pode anotar, pegar depois a mensagem. Gálatas 5, 24, Paulo diz, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscências são cobiças. Carne, que ele diz, não é o corpo. Carne às vezes pode ter o sentido na Bíblia de corpo, soma no grego pode ser corpo. Carne, às vezes, sarx no grego, pode se referir a corpo, mas também pode se referir à natureza carnal, pecaminosa. Então, aqueles que são de Cristo crucificam os seus desejos pecaminosos, por isso ele diz das suas paixões e cobiças. Crucificam as suas paixões e as suas cobiças por causa de Cristo. Então é a crucificação de paixões humanas, é a crucificação de desejos humanos, é a renúncia. A pergunta hoje é, você tem vivenciado a renúncia? Eu sei que essa mensagem talvez não seja muito popular, muitas pessoas gostariam de ouvir uma mensagem assim, você vai sair daqui conquistando tudo, toma o que é teu pelo direito e renuncia nada, e vai para frente, e conquista, e recebe, e toma, e você receberá troféus e medalhas, mas esta não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é você precisa renunciar todos os dias. Todos os dias, ao levantar da cama, é um dia de renúncia, onde você vai renunciar os desejos, onde você vai renunciar as ofertas, onde você vai dizer não ao pecado, onde você vai ter que renunciar o seu direito de ir para cima, o seu direito de brigar, o seu direito de xingar, o seu direito de se irritar, o seu direito de bater, o seu direito de revidar. Você vai ter que renunciar, você vai ter que renunciar.
Se você quiser viver o Evangelho, você precisa ser crucificado com Cristo na cruz. E se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vida cristã é uma vida de renúncia. Você até tem o direito de fazer, você tem a palavra para dizer, você tem o argumento para lançar em rosto no outro, você tem o argumento para detonar com o outro, mas você renuncia o direito de falar, renuncia o direito de explodir, renuncia em nome de Jesus, aleluia. Quantos estão renunciando? Cruz é renúncia, a cruz está no coração de Deus. Se você quer seguir a Deus, precisa aprender a renunciar. Nós devemos renunciar. E justamente porque cruz é renúncia, talvez por isso a cruz tem os seus inimigos. Filipenses capítulo 3, verso 18 e verso 19, o apóstolo Paulo diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando. Paulo está dizendo chorando. Paulo era um homem que chorava. Eu vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Essas pessoas são inimigas, diz Paulo, da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então Paulo diz das pessoas que têm como Deus o próprio ventre, que significa o quê? Tudo para mim, trago tudo para o meu ventre, tudo para mim é comida, bebida, tudo melhor para mim, tudo para a minha glória, que buscam a glória, mas a glória deles vira uma confusão para eles mesmos, e que só pensam em coisas terrenas. Essas pessoas são inimigas da cruz. Então a cruz tem os seus inimigos. Os que não admitem que eles precisam renunciar são inimigos da cruz. Quer manifestem isso publicamente com palavras ou não. Os que pregam contra a renúncia ou a favor dos desejos, porque quando eu prego a favor dos desejos, eu estou pregando contra a renúncia. Os que pregam contra a renúncia são inimigos da cruz. Os que elegem a si mesmos como salvadores de si próprios são inimigos da cruz, porque a cruz renuncia tudo e entende que não tem nada, que carece do outro. Os que perseguem Cristo e seus discípulos, os que odeiam os cristãos, são inimigos da cruz. Os que buscam o orgulho e as vaidades são inimigos da cruz. Os que elegem para si oradores, pastores e púlpitos, que pregam a favor dos seus próprios desejos, vontades e cobiças e vaidades, são inimigos da cruz. Porque nós deveríamos eleger para nós mesmos oradores que pregassem a renúncia. Agora, se eu não quero ter inimigos, eu não posso proclamar e viver a verdade da cruz. Porque há os inimigos da cruz. Aliás, Tiago, capítulo 4, verso 4, tem uma palavra forte, diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não há meio termo. Ou você ganha likes da sociedade, e assim você é inimigo de Deus, ou você ganha aplausos da sociedade, e você está de bem com todo mundo, e faz então a política da boa vizinhança, e agrada a gregos e troianos, agrada a todo mundo, e aí você se torna inimigo de Deus. Ou você é amigo de Deus, e você tem um monte de gente em volta de você com pedras para te atacar. Porque aqueles que querem ser amizade, quem querem para si a amizade do mundo, são inimigos de Deus, diz o texto. Mas aquele que quer ser amigo de Deus se torna inimigo do mundo.
Porque a cruz tem seus inimigos. Tomar a cruz é receber bofetadas, tomar a cruz é receber cusparadas no rosto, tomar a cruz é receber pedradas, tomar a cruz é receber a vergonha, tomar a cruz é receber vaias, tomar a cruz é receber, na nossa época, dislikes, tomar a cruz é receber críticas, receber pedradas de todos os tipos. Tomar a cruz é ser incompreendido, tomar a cruz é ser zombado pela sociedade. Não importa o que a sociedade pense, não importa o que as mídias sociais aplaudam, até porque você vê cada vez mais as mídias sociais aplaudindo aquilo que simplesmente Deus rejeita. Então não importa o que a sociedade aplauda, importa é o que a vontade de Deus me diz para fazer. Por isso eu não preciso querer e não posso querer ser popular. Tem gente que quer ser popular, amigo de todo mundo, camarada. Eu não digo para você sair daí arrumando confusão com as pessoas, não é isso. Mas tenha os seus conceitos, tenha a sua vida pautada no Evangelho, não importa o que as pessoas acham. Então, irmãos, a cruz está no coração de Deus. A cruz é renúncia e a cruz tem os seus inimigos, mas a mensagem desta noite continua, porque além disso, a cruz também é poder de Deus. A cruz é poder de Deus. Ela está no coração de Deus, ela representa a tua renúncia, ela tem os seus inimigos, mas não há inimigos que sejam suficientes, que possam pesar mais do que a cruz. Você pode colocar todo o universo numa balança que ele vai pesar menos do que a cruz. Porque a cruz é poder de Deus. Nenhum império conseguiu destruir a cruz. Os romanos não conseguiram destruir a cruz de Cristo. E nenhum governo do mundo conseguiu e nem conseguirá destruir ou arrancar a cruz da nossa alma, do nosso coração, porque ela está no coração de Deus e porque ela é poder. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, Paulo diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O que a cruz é? A cruz é poder. Não é poder da humanidade. Esse poder da humanidade é absolutamente passageiro. Reis sobem ao trono e reis caem do trono. Presidentes sobem aos palácios e presidentes são derrubados dos palácios. Generais sobem aos poderes e caem desses poderes, porque tudo é transitório. Mas o poder de Deus é eterno. E a cruz representa o poder de Deus. A cruz é poder de Deus porque ela divide os que perecem dos que são salvos. Para os que perecem é loucura, mas para os que são salvos é poder. E por que a cruz é poder para nós? Por que a cruz é poder para a nossa vida? Porque a cruz tem o poder de curar e de perdoar, algo que ninguém tem o poder, mas a cruz de Cristo, quando ele foi levantado naquela cruz, o ato de ter morrido por nós na cruz, fez com que ele nos perdoasse e nos curasse. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Madeiro aqui é a cruz. Então Cristo levou em seu corpo o quê? Os nossos pecados. Para que, mortos para os pecados, diz Pedro, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Olha que maravilha, o efeito da cruz de Cristo é tão poderoso
que ele tem o poder de perdoar os pecados de toda a humanidade. Ele tem o poder de perdoar porque ele morreu pelos nossos pecados. Não há esse poder em nenhum outro ser na face da terra. Não há esse poder em nenhum outro ser acima ou debaixo da terra. Nenhum homem poderoso consegue perdoar os pecados de outro homem. Porque os pecados da humanidade são contra Deus, e nenhum homem tem o poder de perdoar esses pecados, mas a cruz de Cristo, quando ele subiu naquela cruz, ele estava perdoando os nossos pecados. Então não há pecado mais que possa estar sobre a sua vida, que Cristo não tenha o poder de perdoar. Por isso eu e você já não precisamos mais viver no pecado, porque os nossos pecados foram cravados na cruz, quando Cristo levou sobre o seu corpo os nossos pecados, quando subiu ao madeiro. Então você é perdoado. Presta atenção, isso é maravilhoso, porque não há liberdade maior, não há alegria maior. A gente talvez não consiga compreender muito, porque a nossa mente está tão secularizada, que as coisas que nos dão alegria são as coisas passageiras. Comer um bom churrasco, que alegria, comemos um bom churrasco, sentimos prazer. Fazer uma viagem, que maravilha, fomos passear, distraímos. Fazer compras no shopping, que bênção, passamos o cartão, depois pagamos, que maravilha, compramos coisas novas. Isso tem um certo poder de nos alegrar, mas são tão efêmeras essas coisas, que a gente come, daqui a 15 minutos, meia hora, 2 horas, a gente tem que comer alguma coisa a mais, porque aquilo já foi embora. A gente faz uma compra no shopping, chega em casa, abre o pacote, quando abre o pacote, coloca a coisa, coloca a roupa, já perdeu a graça. Gostoso é passar o cartão na loja e levar o pacote para casa. A gente faz uma viagem, é tão gostoso viajar, mas aí retorna para casa e tudo volta ao normal, tudo passa. Já perceberam que as coisas que nos dão alegria são coisas absolutamente pueris? Elas somem das nossas mãos rapidamente, elas chegam e somem. Nós ficamos planejando uma viagem tanto tempo, fizemos essa viagem, agora a gente fica pensando, quando que a gente vai poder fazer de novo essa viagem? Porque ela foi tão boa, mas já passou. E a raiva é que quando nós estamos fazendo a viagem, ainda a gente fica falando, daqui a uns dias a gente vai ter muita saudade dessa viagem. A gente não consegue nem curtir a viagem direito, porque pensa, ela é tão passageira, que daqui a 15 dias vai dar saudade de novo já da viagem, porque ela vai acabar. As coisas pueris da vida passam, são muito transitórias, absolutamente transitórias, mas ele está dizendo aqui que é algo que não passa, porque há um poder na cruz para nos tornar purificados diante de Deus, limpos dos nossos pecados, e isso tem uma conotação eterna. Isso vale por toda a eternidade. Você vai estar lá na eternidade daqui a 1 trilhão de anos e ainda estará limpo dos seus pecados, porque na cruz Jesus pagou o seu preço. Você estará lá no céu há 2 trilhões de anos e ainda estará limpo do seu pecado, porque na cruz nenhum sabão poderia nos purificar tanto, nenhuma água sanitária poderia matar tantos nossos germes, mas o sangue de Cristo nos purificou para toda a eternidade, aleluia. Não há lama que nos suje mais, se temos o sangue de Cristo, não há nada. Satanás pode ter seus bilhetes anotados, seus computadores funcionando, Satanás pode ter suas canetas escrevendo, mas o sangue de Jesus rasgou todo o escrito de dívida que era contra nós. Você é perdoado. Isso deveria ser o nosso maior motivo de alegria. Deveria ser muito mais motivo de alegria do que comer um churrasco no domingo.
Você é perdoado. E não só perdoado, ele diz, é vivo. Vivo para a justiça de Deus, vivo para sempre. Justiça de Deus é que você é justo agora em Deus. Vivo. A cruz é o poder, porque matou-nos para o pecado e nos deu vida para viver a justiça de Deus. Sermos justos diante de Deus. A cruz é poder, porque pela cruz fomos curados, pelas suas feridas, vocês foram sarados. Vá no hospital, visite alguém que está num leito sofrendo dores, sem poder se alimentar, e pergunte o que mais essa pessoa gostaria na vida. Com certeza é de ser curado, porque o sentimento de estar curado, de estar livre da doença, é um sentimento que nos traz uma alegria, embora seja absolutamente passageiro, porque depois outras doenças virão, até que nos leve embora, se o Senhor Jesus não voltar, buscar-nos a tempo. Mas aqui há uma cura eterna. Jesus curou as nossas dores espirituais, emocionais e físicas. Jesus nos curou de nossas angústias, nos sarou da nossa indiferença, nos sarou da lepra espiritual que nos separava de Deus. Por isso, a cruz é poder, porque ela pôde nos curar. Não há remédio nesse mundo, não há psicotrópico neste mundo, não há nenhum tipo de ansiolítico nesse mundo que possa trazer a paz que excede todo entendimento. Os remédios podem ludibriar o seu cérebro, podem produzir sensações no seu organismo, que daqui a um pouco desaparecerão e você precisará de mais remédios, e mais, e mais, e mais. Mas Cristo, quando subiu à cruz, trouxe o remédio dos remédios, trouxe o elixir da vida, trouxe a porção mágica de Deus, que quando você toma, a paz que excede todo entendimento, nenhum ansiolítico pode atingir, porque os ansiolíticos atingem apenas a camada superficial da naturalidade humana, mas o sangue de Jesus atinge a tua alma, o teu espírito, o teu coração, a tua vida mais profunda. Por isso a paz que excede todo entendimento, não consigo entender essa paz, ela vai além da minha compreensão, está em Jesus. A cruz é poder de Deus, porque ela rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Colossenses capítulo 2, verso 14 diz, havendo riscado a cédula, ou o escrito de dívida, ou a promissória, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Pela cédula, Deus era contra nós e nós éramos contra Deus, mas Ele rasgou essa escrito de dívida, e agora Deus é a favor de nós pelo sangue da cruz, e nós a favor de Deus pelo mesmo sangue de Cristo. Que maravilha! Porque Ele na cruz condenou o nosso pecado. Isso é maravilhoso. O pecado, Paulo diz que o pecado tinha um domínio sobre nós, um poder sobre nós, mas o poder da cruz anulou o poder do pecado. E o pecado era um escravagista, era um grande escravizador, um escravocrata, que nos prendia, nos amarrava, nos escravizava, e nós éramos servos do pecado. Mas quando Jesus morreu na cruz, o poder da cruz destruiu o poder do pecado. E agora nós não estamos mais debaixo da autoridade do pecado. Paulo diz, o pecado não terá mais domínio sobre nós. Que maravilha! Eu não sou mais dominado pelo pecado, você não é mais dominado pelo pecado. Isso traz uma grande responsabilidade, porque você não vai poder dizer assim, eu não consegui, quando vi já estava fazendo. Não, você consegue.
Você não consegue pelo seu poder, mas pelo poder da cruz, o poder de Cristo Jesus, você consegue. Você consegue dominar o pecado. Mas eu não estou conseguindo, você consegue. Pelo poder de Jesus Cristo, você consegue. Tudo o que pedires, crendo, recebereis. Pelo poder do Senhor, você consegue dominar o pecado. Porque ele não tem mais poder sobre vós. Mas além disso, também a cruz, não só tudo isso. É uma mensagem maravilhosa, daria para pregar essa mensagem tantos meses. E eu fiquei pensando, falei para Carla, preguei a mensagem domingo passado sobre a oração, tinha 9 pontos. Cada ponto daquele dá para fazer uma mensagem, uma série de 9 mensagens. Que maravilha, a palavra de Deus é tão rica. A cruz, não só tudo isso, mas também a cruz, ela derrotou as trevas. Olha o poder da cruz, por isso ela é poderosa. Colossenses capítulo 2, verso 15, Paulo diz: e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Onde? Na cruz. Olha o poder da cruz. Ele estava falando, no verso 14, ele estava falando que na cruz ele rasgou a cédula que era contra nós, cravando-a na cruz. E no verso 15, que está na mesma compreensão, ele começa com uma conjunção que liga ao verso 14, além disso, além de rasgar o escrito de dívida, e despojou os principados e potestades, e os expôs publicamente, e dele triunfou em si mesmo. Olha o poder da cruz. A cruz, nenhum canhão do mundo, nenhuma arma laser do mundo, nenhuma bomba atômica no mundo, nenhuma bomba de cobalto no mundo, nenhum armamento supermilitar do mundo tem poder sobre qualquer demônio, porque é um ser espiritual. Pegue a bomba atômica e jogue em um demônio e ele vai dar risada. Porque a bomba atômica só tem poder naquilo que é carne e osso, naquilo que é natural, mas naquilo que é sobrenatural. Pegue o fuzil mais forte, com a bala maior, e atire em um Satanás, que não vai acontecer absolutamente nada, porque é um ser espiritual. Não há nenhum armamento humano que possa sequer chegar perto de um ser espiritual, porque ele não se fere, mas ele pode ferir. Um homem Gadar tinha tantos demônios que o exército não conseguia conter ele. Prendiam ele com cadeias, diz a palavra de Deus, ele arrebentava as cadeias como se fosse um macarrão, quebrava os grilhões e cadeias. Por quê? Porque estava dominado por um poder sobrenatural. E não tinha nenhum valentão que podia passar pelo cemitério, porque ficava lá o endemoniado e ninguém chegava perto do cemitério. Nem a polícia, nem o exército, ninguém. Porque aquele homem estava dominado por poderes espirituais. Mas aqui, Jesus disse: eu não preciso de balas, não preciso de canhões de pólvora, isso aí não vale nada no mundo espiritual, mas o sangue de Jesus expôs, derrotou, arrebentou com os principados e potestades e expôs eles à vergonha pública na cruz do Calvário. Isso não dá uma alegria no seu coração? Não dá vontade de dizer glória a Deus e aleluia? Porque a cruz é poder de Cristo, derrotando a morte e o inferno. Jesus derrotou os principados e potestades, derrotou o Hades, e em Cristo você tem o poder. Por isso Jesus disse: dou o poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Tem uma igreja por aí nos Estados Unidos, onde eles pegaram isso literalmente, e os líderes ficavam com serpentes ali, entre o povo, tentando. Isso acabou em tragédia, porque a serpente picou algum deles e eles morreram envenenados. Porque Jesus não estava falando desse tipo de serpentes e escorpiões, embora
Se acontecer um acidente, o Senhor pode muito bem te livrar, como aconteceu com Paulo, que foi pegar uns gravetos para fazer fogo e uma serpente picou em sua mão e ele simplesmente a chacoalhou no fogo. Não foi muito ecológico para alguns, ele chacoalhou no fogo, porque a serpente representava nesse aspecto a ação do diabo, e o fogo está preparado para o diabo e seus anjos. Ele chacoalhou a serpente no fogo, e os homens pensaram, bom, vai morrer. Não dá 10 segundos. Eles começaram a contar, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. E Paulo continuava normal. Porque é o poder da cruz. Mas Jesus disse, você vai pisar sobre serpentes e escorpiões. Ele está falando da força do inferno. Não há demônio que possa parar diante do sangue de Jesus. Por isso você não precisa fazer macumba, você não precisa fazer trabalho na encruzilhada para dominar demônios, isso é tudo balela. Para dominar demônios, você precisa estar revestido do poder de Jesus Cristo, e não há Satanás que fica em pé, porque a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de volta. Ele fugirá, como um cachorrinho foge, como um gatinho foge, ele fugirá de você. Se você estiver revestido do poder de Cristo Jesus. Por isso nós podemos dizer que a cruz é poder, porque quando Cristo morreu injustamente, Ele estava pagando o nosso preço, e assim dava um fim ao poder das trevas sobre a nossa vida. Ele enfrentou fortes touros de Bazã, me rodeiam, dizia o Salmo, a respeito de Jesus na cruz. Quando ele enfrentou o poder das trevas, mas sem abrir a sua boca, como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, e com a sua morte, ele destruiu o poder das trevas. E por isso, então, na cruz se inaugura um novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 10, verso 19 e verso 20 diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E os irmãos lembram que isso aqui está ligado ao que aconteceu quando em Mateus capítulo 27, verso 51, diz, quando Jesus estava sendo pregado na cruz, morto na cruz, então, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Ora, o véu do templo representava a separação entre nós e Deus. E para o sacerdote chegar ao Santo dos Santos, ele tinha que passar pelo átrio, ele tinha que passar pelo lugar santo, e ele tinha que cruzar o véu para chegar diante da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era a representação da presença de Deus. Aquilo dizia que existia inúmeros empecilhos para o homem chegar até Deus, e um véu separava o homem de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele inaugurou um novo e vivo caminho, ou seja, ele rasgou aquele véu do templo, e diz, não é mais pelo véu do templo que você chega a Deus, mas agora é pela minha vida, pelo corpo de Cristo. Pela sua própria morte, ele inaugurou um novo e vivo caminho, e agora então, nós não precisamos mais de um sacerdote que entre num determinado espaço físico para fazer orações por nós a Deus, intercessões por nós a Deus. Nós não precisamos mais de intermediários, porque eu e você podemos andar até o trono da graça em Cristo Jesus. Ele é o caminho. Então agora você não precisa mais dizer, Everson, faça uma oração para que eu consiga chegar lá, porque se eu fizer a minha oração, Deus não vai ouvir.
Mas se o João fizer a oração, então como ele é um homem de oração, Deus vai ouvir a oração dele. Se o Marcos fizer, se o Luiz Fernando, se o Pablo, se o Dedê fizer uma oração, o Ricardo, então vai chegar lá. Mas se eu fizer uma oração, Deus vai olhar e vai dizer, mas e você, quem você é? Não vou ouvir tua oração, coisa nenhuma. Você não. Precisa ser outra para fazer oração, não é assim mais. Agora você pode ir em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, você não precisa mais de intermediário, não precisa de ninguém mais intermediar a sua relação com Deus. Isso não significa que os outros não possam orar por você, mas não precisa mais de intermediários entre você e Deus. Você pode chegar direto ao trono da graça pelo poder do sangue da cruz, e quando você está indo ao trono da graça, não há demônio que te pare, não há justiça que possa te bloquear, não há véu que possa te bloquear, porque o sangue de Jesus abriu um novo e vivo caminho, aleluia. O poder da cruz. Você vai a Deus, e Deus vai a você. Nós temos um novo e vivo caminho para chegar até Deus, não pelos nossos esforços, não pelos nossos méritos, não pelos nossos feitos, não pela lei, mas por Cristo. Por Cristo, temos acesso direto. Mas por último, não podemos esquecer que a cruz não só é um evento de substituição, não só a cruz é uma punição, mas também a cruz é uma oferta ao Pai. E no livro de Levítico, é muito interessante porque havia vários tipos de ofertas. Mas, por exemplo, em Levítico 22, 29, nós lemos, e quando oferecerdes sacrifícios de louvores ao Senhor, o oferecereis da vossa vontade. Então havia sacrifício de louvor e agradecimento, não simplesmente substitutivo, como uma penalidade. A cruz recebia sim a penalidade, a maldição. Era um instrumento de sacrifício de dor, mas também aqui a cruz é uma oferta. Por isso em Efésios capítulo 5, verso 2, Paulo diz, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. A cruz tinha cheiro de sangue, mas também tinha cheiro suave a Deus. A cruz era uma oferta. Era uma oferta de um coração voluntário. Ou seja, Jesus não foi assassinado, Jesus não foi forçado a morrer, Jesus não foi colocado numa tramóia e não teve como escapar e por isso morreu. Jesus não foi ameaçado pelos romanos, pelos judeus, por quem quer que seja, porque Jesus morreu simplesmente porque ele se entregou. Ele disse, ninguém pode tirar a minha vida, eu a dou voluntariamente. Nem a morte podia com Jesus, porque ele não tinha pecado, e a morte só tinha domínio sobre quem pecasse. Então a morte de Jesus é uma morte voluntária, ele se ofereceu como uma oferta a Deus por nós. Então a cruz é uma oferta. É uma oferta a Deus. A cruz fala de voluntariamento, nem sei se existe essa palavra, já criei. Voluntariado. A cruz fala de voluntariado, você voluntaria-se para estar diante de Deus em louvor e adoração. A cruz fala da tua vontade também. A cruz é uma oferta. Então, irmãos, eu termino dizendo que a cruz realmente é algo que está no coração de Deus. A cruz é uma renúncia. Para o homem tocar em Deus, ele precisa descer. Há necessidade de descer. Se não descemos, a gente não toca em Deus.
se não descemos de nossas próprias vaidades, de nosso próprio orgulho, de nosso próprio eu, de nossos próprios direitos, de nossas próprias ofensas, estou ofendido hoje, se não descermos disso, não, mas ele me magoou e eu tenho direito, senão você não descer disso, você não toca em Deus, porque Deus é um Deus de renúncia. Para você tocar em Deus, você precisa descer e se humilhar, senão você não toca nem na orla de Deus. Para tocar em Deus, eu preciso descer. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino. Você precisa ser pobre em espírito. E a palavra ali é miserável. A palavra ali no original é um mendigo. Aquele que não tem nada. Aquele que deixou tudo. Aquele que se entregou completamente, que olhou para si mesmo e disse, eu não tenho como. Você precisa descer. Enquanto a gente está cheio de orgulhos, de vaidades, de direitos, a gente está cheio de dodóis, de coisas, a gente não toca em Deus, não toca. A gente toca só nas nossas vaidades. A gente precisa descer para tocar em Deus. É preciso descer, é preciso se humilhar. É preciso dizer, Deus, tem misericórdia da minha vida. Porque a cruz é renúncia. Por isso nós precisamos viver a cruz como um princípio na nossa vida. A cruz não é algo que aconteceu lá há 2000 anos atrás e ponto final. Não, a cruz é um princípio de vida. Você vive a cruz todos os dias. A cruz é um princípio de vida. A cruz é uma renúncia diária. A cruz é lidar com seus inimigos diariamente. Mas a cruz também é poder de Deus para te libertar, para te perdoar, para te curar. A cruz é poder de Deus para derrotar as trevas. A cruz é poder de Deus para arrombar portas e abrir um novo caminho para você chegar até Deus. Porque a cruz é a tua vida em oferta voluntária. Voluntária. Você diz, eu quero estar com Deus. Eu me ofereço ao Senhor. Entra pela tua vontade. Assim é a cruz. Vamos orar, vamos ficar em pé. Quero convidar os irmãos. Esta mensagem não é uma mensagem para a gente ouvir uma vez e pronto. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem para a gente meditar nela. É muito pouco o tempo aqui que a gente passa, eu passo falando 1 hora, 50 minutos. É muito pouco tempo, você vai embora e já não lembra mais. A última mensagem que o Senhor me deu, eu copiei e eu comecei a orar em cima daquela mensagem. Eu sabia que era Deus falando comigo naquela mensagem sobre a oração. Quais são os pontos? Você se lembra da mensagem? Quais são os pontos da oração? Copiei a mensagem, ajoelhei e orei, e estou orando aquela mensagem. E acho que vou orar essa também. Porque eu tenho consciência de que nada que acontece aqui é da minha cabeça. Eu sou igual aos irmãos. Pior que muitos de vocês. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, vai nos abençoando, abençoando a mim, a você. E quando estou pregando mais para mim do que para vocês, talvez. Porque a cruz é o poder de Deus. Aleluia, que maravilha. Eu quero ser apenas um amigo do noivo. Eu estou aqui para me aparecer, para me destacar, nada disso. Isso tudo é bobagens. Nós estamos aqui para adorar ao único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. É a Ele que nós vamos adorar, é para Ele que nós vamos viver, é por Ele que nós vamos vencer, é por Ele que nós vamos chegar ao céu. Quando chegarmos no céu, não haverá outro nome que nos deixe entrar na glória, não haverá outra marca que nos deixe entrar na glória, não haverá outro nome que possa abrir os portais eternos. É só o nome de
de Jesus, é só o caminho que é Cristo. Ele inaugurou um novo e vivo caminho, porque o velho foi destruído, e não há possibilidade de entrar pelo velho caminho, não há atalhos, não há outros caminhos, não há outras formas de chegar ao céu. É só Jesus, só Jesus, só Jesus. É Ele que é o Rei, Ele é Senhor, Ele é eterno, e nós vivemos para Ele. E quando entrarmos pelos portais de pérola, eles vão se abrir, não pela nossa glória, não porque nós fomos importantes na terra, isso não tem importância alguma, não porque fizemos isso, aquilo, outro, tudo é poeira. Ele vai passar todas essas coisas, mas quando os portais de pérola observarem o sangue da cruz sobre a nossa vida, não há portais que se fechem, os portais vão se abrir para nós entrarmos pelo sangue de Jesus. Aleluia! Que maravilha! Ninguém vai dizer: eu cheguei aqui porque eu fui bom, eu fui bonzinho, por isso eu entrei. Não se apoie nesse cajado quebrado, não se apoie nessa cana podre. Você não é bom de você mesmo. Se você tem alguma coisa de bom, é porque Jesus te lavou, te limpou, te purificou e te encheu do Espírito Santo dele. Aleluia! É por isso que você vai entrar. Nós só vamos entrar pelo sangue. Há poder no sangue de Jesus. A gente cantava uma música antigamente, não vai cantar essa agora porque nem saíamos, nem eu sei direito, mas era: há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. E a gente cantava e se alegrava nisso, porque há poder no sangue de Jesus. É o sangue que foi derramado na cruz. Nós vamos cantar uma música e depois vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus, esta noite estamos aqui e cremos na tua palavra. Pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós somos libertos, salvos, purificados, nós somos transformados, nós somos aceitos, nós fomos amados, nós fomos purificados, nós fomos santificados, consagrados. Ó Senhor Jesus, é pela tua obra que nós temos direito a entrar nos portais de pérola, a entrar no céu, pelo teu amor, a graça e a misericórdia do Senhor. É pela tua obra na cruz que temos o poder para nos livrarmos de todo o pecado, para não servirmos mais ao pecado, mas para servirmos a Cristo Jesus. É pela tua obra da cruz que fomos perdoados, Senhor, na cruz. É pela obra da cruz que os demônios foram sujeitos, foram derrotados, foram expostos publicamente à desonra. Pela obra da cruz o Senhor venceu os principados e potestades e nos deu a vitória sobre o mundo, a vitória sobre Satanás e o mal, a vitória para a glória do teu nome. É pela obra da cruz que temos um novo e vivo caminho, Senhor, um novo e vivo caminho que nos leva ao céu. Pela obra da cruz, Senhor, nós somos abençoados, somos curados, somos libertos, somos, ó Deus, parte da tua igreja pela obra da cruz. Somos filhos amados. Muito obrigado, Senhor Jesus, que a tua igreja seja fortalecida pelo poder, pela graça e pela unção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.